Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos no 33º domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, Jesus vem nos ensinar por meio do seu Espírito, através dos textos que a Igreja nos propõe para meditarmos, a necessidade da vigilância sem cessar e também das obras de misericórdias e espirituais cooperando com a nossa salvação. Se você pegar toda a história, todas as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que as obras cooperam para a nossa salvação. São Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 24, Vede, ó homem, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Se você pegar Ezequiel, por exemplo, um livro aleatoriamente do Antigo Testamento, você vai ver Ezequiel capítulo 18 dizendo que o homem será salvo pelo bem que praticou. O homem será salvo pela justiça que realizou. Porém, tudo isso nós podemos entender de maneira muito clara o que é a obra de misericórdia espiritual e corporal. Não é a obra da filantropia, a obra de fazer o bem simplesmente pelo bem, no sentido de dizer, vou fazer caridade de forma filantrópica. Não, é a obra de misericórdia por amor a Jesus, pelo ágape, sendo motivado pelo ágape. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, vai dizer que nós podemos fazer tudo, né? Ter a fé tamanho de um grão de mostarda, que diz para aquela montanha, lança-te no mar, ela vai se lançar. São Paulo vai dizer que podemos ter fé que transporte montanha, podemos pegar todos os nossos bens e dar aos pobres, podemos entregar o nosso corpo para ser queimado nas chamas, podemos ter fé para fazer milagres a rodo, podemos fazer tudo isso, mas ele vai dizer, se nós não tivermos amor, de nada adiantaria. É por isso que Jesus, quando se encontra com São Pedro, depois de ressurreto, pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que estes? E Pedro vai dizer, sim, Senhor, te amo. E Jesus faz isso por 3 vezes, e São Pedro responde pelas 3 vezes, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus entrega o pastoreio da sua igreja a Pedro, porque ele sabia muito bem. São Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus sabia que por amor Pedro conduziria a sua igreja. Por amor, ou seja, é o ágape, é o amor de Deus que salva. Esse amor, ele é traduzido em obras. Vamos ver o que diz o Santo Evangelho de hoje. E depois nós perceberemos na primeira leitura que o amor, ele supera qualquer coisa. E é este amor que gera obras de salvação. Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 25, versos 14 ao 30. É um pouco longo, uma parábola longa, mas é bem interessante para compreendermos como Deus nos salva. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem havia viajado para o estrangeiro. Chamou seus empregados, ou melhor, um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. Então, Jesus é esse homem que iria viajar para o estrangeiro e viajou para o céu, para a eternidade. E entregou os seus bens. Né? O que é os bens de Deus? A graça de Deus, as graças espirituais, as graças habitual, ou seja, a graça santificante, e também as graças temporais, que o Senhor entrega aos seus discípulos. A um discípulo, a um deu 5 talentos. Esses talentos são as graças. A outro deu 2 e ao terceiro 1. Aí você pode dizer, então quer dizer que ele faz acepção de pessoa? A um ele dá uma graça maior e esse será salvo. Ao outro ele dá uma graça mais ou menos e talvez isso aí se salve
passando apuros, e a outro ele dá uma quantidade mínima de graça e por isso não se salva? Não. Não é a graça que é limitada por causa da pessoa, ou melhor, por Deus. A graça é dada de acordo com a pessoa. Tem um salmo que diz, eu não lembro ipsis litteris como está escrito, mas um salmo que vai dizer que o servo espera ansiosamente olhando para a mão do seu Senhor. E ele vai dizer também, tem outro salmo também que vai dizer que, Senhor, dai-nos, né? Dai-nos de acordo como nós esperamos de Ti, né? Mais ou menos assim o salmo, não lembro agora, mas o que nós esperamos, o que nós desejamos, o Senhor nos dará de acordo com a nossa abertura. Se você deseja muito, Ele te dará muito. Se você deseja pouco, Ele te dará o pouco. Porém, tudo que Ele nos dá é graça. E essa graça é suficiente para a nossa salvação. Então vamos lá. O empregado que havia recebido 5 talentos, ao terceiro deu 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. Então Deus não é Deus que limita a sua misericórdia. É de acordo com aquilo que nós podemos administrar. É de acordo com aquilo que nós abrimos a Ele. Nos abrimos muito, ganhamos muito, né? Por exemplo, alguém vai buscar água em um poço. Uma pessoa vai buscar com uma jarra imensa. Outra pessoa vai buscar com um pequeno pote. Outra pessoa vai buscar com uma garrafinha ou um copo. Cada um se aproxima de Deus e recebe de Deus de acordo com aquilo que ele se abre para Deus. Porém, a jarra é suficiente para matar a sede. O pote, o jarro, é suficiente para matar a sede. E um copinho de água é suficiente para matar a sede. Porque Jesus disse, se vocês beberem água em qualquer outro lugar, vocês voltarão a ter sede. Mas da água que eu der a vocês, que é o Espírito Santo, se vocês dela beberem, vocês nunca mais voltarão a ter sede. Então, é de acordo com o que nós nos abrimos. E continua. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou, ou seja, praticou obras, trabalhou com eles, trabalhou por sua própria conta. Ele mesmo tinha o talento, ele mesmo tinha dinheiro, ele mesmo tinha... Não, ele trabalhou com eles. Com o quê? Com os 5 talentos que Deus nos deu. Então, o mérito dele é trabalhar. O talento, quem dá é Deus. Ou seja, nós trabalhamos e produzimos frutos. Por quê? Por causa da graça que nós recebemos. Então, o mérito nosso é de trabalhar. O mérito salvífico é da graça de Deus que nos foi dada. É necessário o católico compreender isso, porque senão, do contrário, cairá naquilo que diz São Tiago, capítulo 2, verso 19. Creis que há um só Deus? Fazem bem. Mas os demônios também creem e estremecem. E eu complemento, nem por isso eles são salvos. Ou seja, a graça nos é dada. São Paulo vai dizer que é Deus que realiza em nós tanto o querer como o fazer. Então, o mérito é de Deus. O mérito salvífico é de Deus. O nosso mérito aqui está em responder à graça de Deus, em cooperar com a graça de Deus. E nós vamos ver isso, né? E lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Então veja, os 2 primeiros lucraram com aquilo, o segundo não. Depois de muito tempo o patrão voltou, né? Jesus que vai voltar, depois de muito tempo. São Paulo vai dizer que nós não podemos, a segunda leitura de hoje, veja o que São Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente
que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição como as dores de parto sobre a mulher grávida. E não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O que é que o Senhor está dizendo? Depois de muito tempo, o patrão voltou. Jesus voltou. São Paulo está dizendo que a respeito desse dia nós não conhecemos, não sabemos. E por isso não é necessário escrever, porque sabemos que ele virá como um ladrão. De repente. O patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Aqui Jesus já está falando de um retorno concreto, acontecendo, realizado. Então, depois de muito tempo, o patrão voltou como um ladrão, de repente, e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos, ou seja, tu me entregastes a tua graça. Aqui estão mais 5 que lucrei. Foi eu que trabalhei. Trabalhei, claro, com os talentos que Deus me deu, ou seja, com a graça que Deus me deu. Mas eu trabalhei, ele está dizendo. Não para se vangloriar, mas para dar ao seu Senhor, quando ele voltar, o que ele produziu. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão vai se rebelar contra aquele que disse que trabalhou? Ao contrário, o patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Aqui, os protestantes vão dizer que aqui é simplesmente galardão. O Senhor está dando galardão, né? Galardão às pessoas, né? Ou seja, está dando galardão. O que é galardão? Simplesmente o Senhor está dando, vamos dizer assim, que um agrado, uma gratificação. Não é isso, meus irmãos. Não é somente galardão como eles pensam, mas é salvação mesmo. Salvação. O Senhor nos dá a sua graça, pela sua graça, não por mérito próprio, nós trabalhamos, cooperando com a graça de Deus, e livremente nesta cooperação nós alcançamos méritos pessoais. Porém, só é possível esses méritos pela graça de Deus. Então, nós não fazemos nada por nossas forças, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus agindo em nós. São João capítulo 15 disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo São Paulo vai dizer que é dele que vem, que é dele, que é o Senhor, que coloca em nós, que realiza em nós, tanto o querer como o fazer. Porém, ele espera que aquele que recebe a graça produza fruto. São João capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele ramo que estiver unido a mim e produzir fruto, o Pai, que é o agricultor, se agradará, podará, ou seja, tirará as imundícies daquela pessoa e ela produzirá ainda mais fruto. Porém, aquele ramo que estiver unido a mim, ou seja, aquele ramo que eu dei a graça a ele, né? A seiva, né? Que ele é o tronco, nós somos os ramos, a seiva é a graça. Aquele ramo que eu dei graça a ele, se ele não produz fruto, ele será cortado e lançado fora. Diz Jesus. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão repreendeu? Não. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel.
Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria, da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeias. Por isso fiquei com medo. Veja, alguém recebe a graça, mas fica com medo de anunciar o evangelho, com medo de falar de Jesus, com medo de dizer eu sou cristão católico, apostólico romano, com medo de realizar as obras de misericórdia espirituais, porque alguém vai pensar isso ou aquilo, com medo de ser autêntico na sua fé, porque alguém poderá dizer, quem te viu, quem te vê, eu sei quem tu eras. Por esse medo, eu escondi o teu talento no chão. Deus elogiou isso? Não. Aqui tens o que te pertence, disse ele. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Olha, preguiçoso denota que não produziu fruto algum, que não trabalhou. O preguiçoso é aquele que não trabalha, é aquele que não produz obra alguma. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Deveria pelo menos, se ele não quisesse correr para trabalhar, mas que ele pelo menos, guardasse no seu coração a graça que havia recebido e fizesse de tudo para não perder aquela graça. E assim, automaticamente, do seu interior fluiria água viva. Daquele interior fluiria as obras, o amor, a misericórdia. Mas nem isso ele se colocou a fazer. Ele simplesmente ocultou, escondeu, desprezou a graça de Deus. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou aos seus anjos: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, por que servo inútil? Porque não trabalhou pela graça de Deus, não trabalhou através da graça de Deus, não trabalhou com a graça de Deus. Quanto a esse servo inútil, aqui não é galardão, Deus não está dando galardão, Deus está dando retribuição, salvação àquele que recebeu a graça de Deus, e aí está todo o mérito salvífico. A graça, é pela graça, foi pela graça que nós fomos salvos. Porém, essa graça, ela não é estéril. O apóstolo São Paulo disse, a graça de Deus não foi estéril na minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. A graça de Deus não é estéril. E mesmo que nós desejamos extinguir a graça de Deus, enterrando debaixo da terra, ou colocando debaixo do tapete, ou desprezando simplesmente, mesmo que façamos isso, nós não conseguiremos de forma nenhuma parar, frear a graça de Deus. Por quê? Porque alguém trabalhará. E ele vai dizer, olha, por ele não ter trabalhado, quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Esse lá fora na escuridão, meus irmãos, é um inferno. Jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Aí haverá choro e ranger de dentes. Por isso, meus irmãos, a primeira leitura de hoje eu não vou explicar, mas eu vou ler
você vai ver alguém que é aberto à graça de Deus e como se comporta alguém que está aberto à graça de Deus e por isso será salvo. Veja, uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Aqui Deus está falando de uma mulher, mas aqui nós podemos dizer também que esta mulher é a igreja. Essa mulher da primeira leitura é a igreja. A igreja que recebe a graça de Deus e que gera fruto. Veja, uma mulher, eu vou colocar aqui uma igreja, porque só há uma igreja. Eu vou ler assim. Uma igreja forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu esposo, Jesus Cristo, confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã das ovelhas e linho, e com habilidade trabalham as suas mãos. Trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca, e seus dedos seguram o fuso, produzindo, trabalhando. Abre suas mãos ao necessitado, ou seja, a caridade. Obras de caridade, obras de misericórdia espiritual e corporal. Estende suas mãos ao pobre. Abre suas mãos ao necessitado. O encanto é enganador e a beleza é passageira. Aqui está falando da vaidade. Se a igreja quiser, pela vaidade, ficar ali ostentando a sua beleza, poderíamos dizer a sua beleza natural, não sobrenatural, dada por Deus, mas a beleza, a igreja católica é linda, é maravilhosa, mas ali, natural, olhando assim de forma natural, eu me orgulho, eu me glorio porque eu sou católico. Ele vai dizer, isso tudo é passageiro. A igreja que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. E é por isso que nós cantamos, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Proclamem o êxito de suas mãos. Nós proclamamos o mesmo, o êxito da igreja, as obras da igreja. E na praça, louvem-na as suas obras. Na praça, louvem as suas obras. Não é nós, por vaidade, que o fazemos. É Deus que manda fazer. Por isso, meus amados irmãos, felizes os que temem ao Senhor e trilham os seus caminhos. É o que nos diz o Salmo responsorial de hoje. Que nós possamos compreender esse grandioso mistério da graça que age em nós e nós produzimos frutos que cooperam com a nossa salvação. Tudo é graça de Deus. Nada foi nós que fizemos ou que faremos, mas tudo é graça de Deus. E por graça de Deus, eu sou o que sou, diz o apóstolo São Paulo. Amém.